Ô mãe, eu tô com fome. Ô mãe, me dá um lápis. Mãe, eu tô com frio. Um folheto? Você já parou para pensar em quais são as necessidades das pessoas que você deseja alcançar e abençoar? Eu não estou falando de necessidades que você acha que elas têm, mas de necessidades que de fato elas têm. Quais são? Eu descobri que eu sou egoísta até quando eu faço bem, porque quase sempre eu faço o que eu acho que a pessoa precisa e não o que de fato ela necessita. Um amigo meu que é professor universitário, ele desafiou os seus alunos a abençoarem pessoas. Um grupo de alunos decidiu abençoar o lar de idosos, mas antes de ir lá e levar algo para eles, eles tinham que se misturar e descobrir quais eram as necessidades deles. O que você levaria se fosse uma visita em um lar de idosos? Leite, fralda, cobertor, enfim. Mas eles foram lá para saber se era isso mesmo que eles precisavam. Sabe o que eles descobriram? Que aquele lá não precisava de leite, de fralda, nem de cobertor. Mas eles precisavam de ursinhos de pelúcia. É sério, por estarem sozinhos, eles se apegavam aos ursinhos, mas não tinha ursinho para todo mundo, então alguns até brigavam pelos ursinhos de pelúcia. Gente, quem ia imaginar isso? E eles foram lá, arrecadaram ursinhos, entregaram e os velhinhos ficaram felizes da vida. Olha só, já parou para pensar que a maioria das nossas ações são para sanar necessidades que a gente acha, que a gente supõe que os outros tenham? Às vezes a gente até acerta, mas na maioria das vezes nosso impacto poderia ser muito maior se a gente se desse ao mínimo trabalho de ir lá, se misturar e descobrir qual é a real necessidade daqueles que a gente deseja abençoar. Por isso que é tão importante se misturar, como a gente viu na lição 6, porque quando a gente se mistura, a gente conhece a real necessidade das pessoas e aí sim a gente pode saná-las. Descubra as necessidades do seu bairro, as necessidades das pessoas que você quer fazer o bem. Jesus fazia isso. A lição traz 3 situações em que Jesus mostrou a importância de sanar necessidades. A primeira aconteceu quando Jesus foi curar um cego chamado Bartimeu. E eu te pergunto, que bênção um servo gostaria de receber? A visão, é claro, mas Jesus se deu ao trabalho de perguntar. Jesus fazia pergunta aparentemente sem sentido, mas ele fazia para mostrar que ele se importava com a pessoa. Faça perguntas para o seu bairro, converse com as pessoas do seu bairro. Antes de dar comida para o mendigo, troca uma ideia com ele para saber se essa é a verdadeira necessidade dele. Jesus se importava com as pessoas, conversava, perguntava, faça isso. A segunda situação aconteceu quando Jesus encontrou um paralítico. O que um paralítico poderia querer? Andar, é claro, mas Jesus sabia a real necessidade dele, que mais do que andar era ter os seus pecados perdoados. E a Bíblia diz que Jesus falou para ele, olha, os seus pecados estão perdoados. Gente, parece estranho você ver um paralítico e dizer que os seus pecados estão perdoados. Mas Jesus sabia o que ele precisava. Por isso, não vá pelas aparências. Gaste tempo com as pessoas, descobrindo as reais necessidades delas. Agora senta na cadeira aí que eu vou jogar uma verdade aí na sua tela. Você sabia que muitas vezes a gente dá dinheiro para o necessitado ou a gente faz algum projeto missionário como desculpa para não nos misturarmos? Por exemplo, muitas vezes eu não quero gastar tempo ouvindo, ajudando, sinceramente, um morador de rua. Por isso eu dou dinheiro. Não para sanar a necessidade dele, porque eu nem sei se dinheiro é necessidade, mas dando dinheiro eu limpo minha consciência e ele para de me perturbar. Ou seja, ajuda egoísta. Se eu dou um folheto e não converso com a pessoa, eu só falo, ó, toma. Eu não gastei tempo conversando, eu não ouvi a pessoa, não adiantou de nada. A terceira situação aconteceu quando Jesus estava indo curar a filha de Jairo. No meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue, uma doença que ela não conseguiu curar, tocou Jesus. Ele podia fingir que não viu, continuar sua caminhada, podia dizer que estava com pressa, tal, mas não. Jesus parou. E é interessante, Jesus ele sempre tinha tempo. Ele deu atenção para aquela mulher, ele curou aquela mulher e depois continuou o seu caminho. Muitas necessidades surgem ao longo do nosso dia corrido. A gente precisa estar atento para poder sanar essa necessidade. Eu sei que não é tão fácil fazer isso. Eu, por exemplo, tenho uma agenda super apertada. Eu planejo, coloco 1000 coisas para fazer num dia e quando aparece a oportunidade de servir ou de viver algo inusitado, eu não posso porque eu estou correndo. Não está certo. A gente precisa ter uma agenda mais folgada. As maiores oportunidades de servir surgem nas horas mais inesperadas. Foi assim com Jesus. Tenha uma agenda mais folgada, fique atento. Nesse exato momento, pode ter alguém precisando de você. 10 minutinhos não vão fazer tanta diferença no seu dia, mas podem fazer a diferença na vida de alguém. Certamente que sim. O que fica para mim do estudo dessa semana é a lição de que a gente precisa planejar as nossas ações. Lá em Lucas 14 diz que antes de construir uma torre, a gente precisa sentar, fazer as contas para ver se a gente vai conseguir acabar, para que a gente não chegue no meio da obra e não consiga terminar. Fala também que um rei, antes de ir para uma batalha, ele tem que sentar, planejar, ver o que vai fazer para que ele consiga sair com a vitória.
Ou seja, a gente precisa se planejar, se preparar antes de agir. Eu não sei se é da cultura brasileira, mas a gente não gosta muito de planejar, a gente quer pôr a mão na massa, fazer e tal. Mas galera, a gente precisa pensar antes de agir, a gente precisa ser estratégico. Antes de fazer uma ação no seu bairro, na sua cidade, pesquise um pouco sobre a real necessidade deles. Quem são, que faixa etária, quais são as lutas, quais são as necessidades. Depois disso, pense se a ação que você está querendo fazer vai sanar a real necessidade deles ou vai ser apenas para aliviar a sua consciência. Planeje, pesquise, se prepare. Resumindo, primeiro, antes de sanar uma suposta necessidade, descubra a real necessidade. Segundo, converse com as pessoas que você deseja alcançar. Terceiro, tenha uma agenda mais folgada para que você seja mais usado por Deus. Quarto, planeje antes de agir. E quinto, esquadrinhe o seu coração para que a sua ação seja para abençoar os outros e não apenas para limpar a sua consciência. Descubra as necessidades, converse, gaste tempo, planeje e não seja egoísta. Se você fizer isso, o seu trabalho missionário será 1000 vezes mais eficiente. Experimenta! E aí, galera, o que você está achando dos desafios? Você está fazendo? Estão sendo ideias boas para você? Os exemplos que a gente coloca aqui são para mostrar coisas que você pode fazer no seu dia a dia, na sua cidade. Não é só para você curtir, é para você fazer. Eles são para incomodar você a sair do banco, a sair da igreja. Por isso, saia, vá, faça, coloque isso em prática. Não desperdice a oportunidade que essa lição está dando. Você pode estar pecando contra o Espírito Santo. Se você já se misturou, você já sabe como descobrir essa necessidade. Agora vá lá e resolva esse problema, mesmo com uma atitude pequena. Marque seus amigos aqui embaixo, coloque a hashtag desafio ESJ e a gente se vê na próxima lição, beleza? Sai do sofá, tem muita gente precisando de você lá fora.